Você já se perguntou por que você sente fome? Por que todo dia você come, mas a fome sempre acaba voltando? Isso acontece porque o seu corpo precisa de nutrientes para te manter vivo, e quando sente falta deles, ele tem que te avisar de alguma forma que você precisa comer mais uma vez. Mas quais são os nutrientes? Os principais são as proteínas, que dentre várias outras funções nos dão estrutura, os carboidratos, que são nossa principal fonte de energia, e os lipídios, que são nossa principal reserva de energia e são também essenciais para a constituição das membranas de nossas células. E como nosso corpo digere, absorve e faz uso deles? É isso que queremos explicar nessa videoaula sobre o sistema digestório. Eu sou a Bia. E eu sou o Brian. Espero Espero que que gostem. gostem. Após uma refeição, os nutrientes dos alimentos precisam chegar às nossas células. Para isso, nosso corpo precisa simplificar esses nutrientes ingeridos até que possam ser absorvidos e de fato utilizados para a geração de energia. Esse processo de simplificação é chamado de digestão. A digestão consiste na quebra das macromoléculas, ou seja, moléculas grandes em moléculas menores. Para que a digestão aconteça, nosso corpo produz enzimas digestivas, além de receber ajuda da nossa microbiota. Para entender o sistema digestório, é essencial conhecer o tubo digestório, que é por onde o alimento percorre um caminho ao longo do nosso corpo. O tubo digestório é composto pelos seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A boca é a primeira estrutura do sistema digestório, pois é por ela que entram os alimentos. Em sua base está a língua, um órgão muscular muito importante para a digestão, pois ela contribui para a mistura dos alimentos com a saliva, mantém o alimento junto aos dentes para serem mastigados e empurra o alimento para a faringe. A língua apresenta ainda as papilas gustativas, estruturas responsáveis pela percepção do gosto dos alimentos, dizendo se é doce, salgado, azedo, e enviando mensagens ao nosso sistema nervoso central. A saliva é produzida por 3 pares de glândulas salivares anexas à boca. Ela, além de ser útil para umidificar os alimentos, contém uma enzima chamada pitialina, que age sobre o amido e o transforma em maltose, um tipo de carboidrato formado pela união de 2 moléculas de glicose. Ou seja, na boca, já começa a digestão de alguns dos carboidratos através da enzima pitialina. Os dentes cortam e trituram os alimentos, tornando-os numa massa homogênea, que é mais fácil de ser engolida e digerida. Em um ser humano adulto, existem 32 dentes, 16 em cada arco dental. A primeira dentição ou dentição de leite estará completa em torno dos 5 anos de idade e possuindo 20 dentes, que depois serão substituídos pelos permanentes. A atividade fermentativa de alguns micro-organismos presentes na nossa boca produz substâncias ácidas a partir de resíduos alimentares, corroendo a superfície de nossos dentes, causando a famosa cárie. Por isso a importância de se escovar os dentes, para que não haja restos de alimentos, garantindo a saúde bucal. Após a mastigação e a salivação, forma-se o que chamamos de bolo alimentar, que é deglutido, sendo empurrado para a faringe pela nossa língua. A faringe é um órgão alongado em forma de funil. Ela se comunica com a boca, com as cavidades nasais, com a laringe, que é para onde vai o ar que respiramos, e com o esôfago, que é para onde vai o alimento. Na região entre a boca e a faringe encontram-se as amígdalas direita e esquerda, que são órgãos de defesa do nosso corpo. Quando as amígdalas infeccionam, a pessoa fica com a famosa amidalite, que é comumente tratada com remoção cirúrgica. Como a faringe tem tanto ligação com a laringe quanto com o esôfago, deve haver uma separação para que o bolo alimentar não vá parar na nossa laringe. Então, quando há deglutição, uma estrutura da laringe chamada epiglote funciona como uma barreira, impedindo que o bolo alimentar entre pela laringe, então ele vai direto para o esôfago. Se houver uma falha nisso, nós nos engasgamos, ficando sem ar porque o bolo alimentar tampa a passagem dele, até que seja expelido. Então, por contrações musculares, o bolo alimentar vai da faringe para o esôfago. O esôfago é um órgão em forma de tubo, com paredes flexíveis e que mede aproximadamente 25 cm de comprimento. Em sua parte superior, ele se comunica com a faringe. Em sua parte inferior, se comunica com o estômago. Quando o bolo alimentar chega ao esôfago, os movimentos peristálticos conduzem o bolo alimentar pelo tubo digestório.
esses movimentos são involuntários, isto é, independem da nossa vontade. Além de empurrar o alimento ao longo do tubo digestório, promovem a sua mistura. Nós não somos dependentes da gravidade para que o bolo alimentar continue descendo pelo esôfago, ou seja, mesmo que engolamos algo de cabeça para baixo, as contrações musculares farão o bolo alimentar continuar o trajeto. Mas não que seja recomendado comer de cabeça para baixo, deixando bem claro. Ao percorrer todo o esôfago, uma válvula regula a passagem do bolo alimentar para o estômago. No estômago, os movimentos peristálticos misturam o bolo alimentar ao suco gástrico. A pepsina, principal enzima do estômago, atua na quebra das proteínas, que continuará posteriormente no intestino. Para que a pepsina seja eficaz no seu trabalho, ela precisa que o estômago, no caso o suco gástrico do estômago, seja um ambiente ácido. Quem confere a acidez do suco gástrico é o ácido clorídrico, que é produzido no próprio órgão. Mas atenção, essa acidez precisa ser controlada. O consumo em excesso de alimentos que podem desregular essa acidez, como cafeína e bebidas alcoólicas, pode causar gastrite ou até mesmo úlcera, resultando em dores e desconfortos na região abdominal. O suco alimentar resultante da digestão gástrica é denominado quimo, e por isso a digestão gástrica é também denominada quimificação. Através de uma válvula é possível regular a passagem do quimo para o intestino delgado. No intestino delgado ocorre a maior parte da digestão dos nutrientes, bem como a sua absorção. A primeira porção do intestino delgado se chama duodeno. No duodeno são lançadas as secreções do fígado, a bile, do pâncreas, o suco pancreático e do próprio intestino delgado, o suco entérico. É realizada então a digestão química, com a ação conjunta dessas três secreções atuando sobre o quimo. Note que o fígado e o pâncreas fazem parte do sistema digestório, por auxiliarem na digestão, mas não fazem parte do tubo digestório. Agora vamos entender a ação de cada uma dessas secreções. A bile é a secreção produzida pelo fígado, que fica armazenada na vesícula biliar. Ela não contém enzimas digestivas, mas os sais biliares degradam os lipídios em partículas menores, facilitando a ação das enzimas pancreáticas sobre os lipídios. O suco pancreático é produzido pelo pâncreas. Suas principais enzimas são a amilase, importante na digestão dos carboidratos, a tripsina, que digere proteínas, e a lipase, que digere lipídios. O suco entérico é produzido pela mucosa intestinal. É uma solução rica em enzimas. Algumas delas são a enteroquinase, que torna o precursor da tripsina do suco pancreático, o tripsinogênio, em tripsina, as disacaridases, sacarase, lactase e maltase, que fazem a digestão da sacarose, lactose e maltose, respectivamente, as transformando em monossacarídeos, e as peptidases, que fazem digestão dos peptídeos, pedaços que antes formavam as proteínas, resultando em aminoácidos. Ao término deste processo, o conjunto de substâncias resultantes forma um líquido viscoso de cor branca denominado quilo. A digestão continua ao longo do jejuno e do íleo, que são as outras partes do intestino delgado. O quilo, produto da digestão, é formado pelos nutrientes agora transformados em moléculas muito pequenas, além das vitaminas e sais minerais presentes nos alimentos, que já eram bem pequenos desde o início. Essas moléculas podem finalmente ser absorvidas pelo organismo, isto é, elas atravessam as células do intestino por meio das vilosidades do intestino delgado. Com isso, ocorre a passagem das substâncias nutritivas para os capilares sanguíneos, caracterizando a absorção dos nutrientes. Parte da água e da massa alimentar rica em fibras não é absorvida, e essa então segue direto para o intestino grosso. Após a digestão no intestino delgado, o que resta do quilo chega ao intestino grosso. O intestino grosso absorve a água e sais minerais ainda presentes, levando-os então para a circulação sanguínea. Algumas das bactérias intestinais fermentam e assim decompõem resíduos de alimentos, produzindo algumas vitaminas, como a K, que são absorvidas e aproveitadas pelo organismo. Nessas atividades, as bactérias produzem gases. Parte delas é absorvida pelas paredes intestinais e a outra parte é eliminada, como vocês imaginam. Os materiais que não foram digeridos, como as fibras, por exemplo, formam as fezes, que são acumuladas no reto e posteriormente empurradas por movimentos musculares ou peristálticos para fora do corpo, pelo ânus.
é quando sentimos vontade de defecar, ou seja, de eliminar as fezes. Concluídas todas as etapas da digestão, os nutrientes que chegam à circulação sanguínea são distribuídos a todas as células e assim são utilizados pelo organismo para que nosso corpo continue funcionando e nos mantendo vivos. Então, da próxima vez que sentir fome, pense que é um sinal do seu corpo clamando por nutrientes. Espero que tenham gostado.